O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 25. A imutável lei de Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. A arca da aliança de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, o segundo compartimento do santuário. No serviço do tabernáculo terrestre, o qual servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento podia ser penetrado apenas no grande dia da expiação, para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus fora aberto ao céu e a arca de sua aliança fora vista ali, aponta para a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial, em 1844, quando Cristo ali entrou para efetuar a obra de encerramento da expiação. Aqueles que pela fé acompanharam seu grande sumo sacerdote, quando ele deu início ao seu ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de sua aliança. Depois de haver estudado o assunto do santuário, chegaram à compreensão sobre a mudança operada no ministério do Salvador, e viram-no agora, oficiando diante da arca de Deus, empenhando seu sangue em favor dos pecadores. A arca do tabernáculo terrestre continua contendo as duas tábuas de pedra, sobre as quais estavam escritos os preceitos da lei de Deus. A arca era meramente um recipiente das tábuas da lei, mas a presença desses divinos preceitos lhe dava valor e sacracidade. Quando o templo celestial foi aberto, pôde ser vista a arca da aliança. No Santo dos Santos, no santuário celeste, a divina lei acha-se preservada sagradamente. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões dos sinais e escrita por seu próprio dedo em tábuas de pedra. A lei de Deus, no santuário celeste, é o grande original, de que preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrado por Moisés no Pentateuco, era um transcrito infalível. Aqueles que compreenderam esse importante ponto foram assim levados a ver o sagrado e imutável caráter da divina lei. Perceberam como nunca dantes as forças das palavras do Senhor. Até que o céu e a terra passem, em um jota nenhum tio se omitirá da lei. Mateus 5,18. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, um translado de seu poder, deve perdurar para todos sempre, como uma fiel testemunha do céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou tio foi mudado. Diz o salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Salmo 119, 89, 117, 7 e 8. No próprio âmago do decálogo acha-se o quarto mandamento, conforme primeiramente foi proclamado. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal,
nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado, e o santificou. Êxodo 20, versículos 8 a 11. O Espírito de Deus impressionou o coração daqueles que estudavam a sua palavra. Incidiu-lhes sobre o Espírito a persuasão de que havia ignorantemente transgredido este mandamento, por desrespeitar o dia do descanso do Criador. Então começaram a examinar as razões para a observância do 1º dia da semana, em lugar do dia em que Deus havia santificado. Não puderam achar qualquer evidência nas Escrituras de que o 4º mandamento havia sido abolido, ou de que o sábado fora mudado. A bênção que primeiramente santificava o 7º dia nunca havia sido removida. Haviam eles, com sinceridade, buscado conhecer e cumprir a vontade divina. Agora, vendo-se como transgressores de sua lei, a tristeza encheu-lhes o coração, e eles manifestaram lealdade para com Deus, observando o seu santo sábado. Numerosos e ingentes foram os esforços feitos no sentido de dar fim à sua fé. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei disposta na arca terrena era uma cópia exata da lei que se encontra na arca celestial. E que a aceitação da verdade do santuário celeste envolvia o reconhecimento dos reclamos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do 4º mandamento. Aí estava o segredo da amarga e determinada oposição à harmoniosa exposição das Escrituras, que revelavam o ministério de Cristo no santuário celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele havia fechado. Mas o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, havia afirmado. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Cristo abrir a porta, ou o ministério, do lugar santíssimo. Luz estava brilhando desta porta aberta no santuário celestial, e foi mostrado o 4º mandamento, incluso na lei que estava ali custodiada. O que Deus estabeleceu, nenhum homem pode destruir. Aqueles que aceitaram a luz referente à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus, descobriram que essas eram verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. A mensagem deste capítulo constitui uma tríplice advertência. Ver apêndice nota 8. Que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. O anúncio, vinda é a hora do seu juízo, aponta para a obra de encerramento do ministério de Cristo pela salvação dos homens. Apregou uma verdade que deve ser proclamada até que a intercessão do Salvador se encerre e ele volte à terra para buscar seu povo. A obra do juízo começou em 1844. Ela deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Daí se conclui que ela se estenderá até o final do tempo da graça para os seres humanos.
para que os homens possam ficar preparados e estarem em pé no juízo, a mensagem ordena temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é dado nas palavras: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Com o objetivo de se separarem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Essa lei será o padrão do caráter no juízo. Declara o apóstolo Paulo: todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E diz mais: os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16. A fé é essencial a fim de se prestar obediência à lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. E tudo o que não é de fé é pecado. Hebreus 11, 6. Romanos 14, 23. Mediante a mensagem do primeiro anjo, os homens são convocados a temer a Deus e dar-lhe glória, e adorá-lo como Criador do céu e da terra. Para fazer isso, devem obedecer a sua lei. Diz o sábio: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Se a obediência aos seus mandamentos, sem a obediência aos seus mandamentos, nenhum culto pode ser aprazível a Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, o que desvia os ouvidos de ouvir a sua lei, até a sua oração é abominável. 1 João 5,3, Provérbios 28, 9. O dever de adorar a Deus está baseado no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem sua existência. E na Bíblia, onde quer que seja apresentado seu direito à reverência e culto acima dos deuses dos pagãos, são citadas as provas de seu poder criador. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmos 96, 5. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías, capítulo 40, versículos 25 e 26. Capítulo 45, versículo 18. Diz o salmista: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez seu povo. Ó, vinde, adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmos, capítulo 100, versículo 3, capítulo 95, versículo 6. E os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram, porque lhe é devida sua homenagem: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Apocalipse 4, 11. Em Apocalipse 14, os homens são convocados a adorar o Criador, e a profecia destaca uma classe que, como resultado da tríplice mensagem, estão guardando os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque fez em 6 dias os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou.
Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, 10 e 11. Concernente ao sábado, diz o Senhor, também ser ele um sinal, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Ezequiel 20, 20. E a razão proporcionada é: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31, 17. A importância do sábado como memorial da criação é que ele mantém sempre presente a verdadeira razão de se prestar culto a Deus, porque ele é o Criador e nós, as suas criaturas. O sábado, portanto, está no próprio fundamento do culto divino, pois ensina essa grande verdade da maneira mais impressiva, e nenhuma outra instituição faz isso. A verdadeira base para o culto divino são meramente a adoração prestada no 7º dia, mas de todo o culto encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. Esse fato importante nunca poderá tornar-se obsoleto e jamais deverá ser esquecida. Foi para manter essa verdade sempre na mente dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. E enquanto o fato de que Ele é nosso Criador continua a ser o motivo pelo qual devemos adorá-lo, permanecerá o sábado como seu sinal e memorial. Houvesse o sábado sido universalmente observado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador, como objeto de referência e culto, e nunca teria havido uma idolatria, ateu ou incrédulo. A observância do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Sucede que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar os seus mandamentos os convoca especialmente para a observância ao 4º mandamento. Em contraste com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o 3º anjo aponta para uma classe de homens contra os erros dos quais pronuncia solene e temível advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal em sua testa ou sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. É necessária uma correta interpretação dos símbolos utilizados nesta mensagem. O que é representado pela besta, pela imagem e pelo sinal? A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse 12, 9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é em sentido secundário símbolo da Roma pagã. A linha profética onde esses símbolos são encontrados principia no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que buscou destruir a Cristo na ocasião de seu nascimento. É dito que Satanás é o dragão. Ele incitou Herodes a decretar a morte do Salvador. Mas o principal agente de Satanás a mover guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano,
cuja religião prevalente era o paganismo. Nota de rodapé. Nota do narrador. Eu aconselho a leitura do livro Guerra dos Judeus e História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas, para que você possa ter uma real dimensão das origens, das motivações e dos conflitos étnicos e religiosos que haviam entre judeus, persas, romanos, alemães e egípcios e outros no período anterior ao nascimento e morte de Cristo. Este livro está sendo narrado neste canal. Acesse a aba de playlists e aproveite. Boa leitura. Fim da nota do narrador. Assim, conquanto o dragão primeiramente represente a Satanás, ele é, em outro sentido, símbolo de Roma pagã. No capítulo 13, Apocalipse 13, de 1 a 10, é descrita outra besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que foi o sucessor do poder, trono e autoridade uma vez possuídos pelo antigo Império Romano. Da besta semelhante ao leopardo é declarado: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Essa profecia, que é quase idêntica àquela descrita como ponta pequena de Daniel 7, aponta inquestionavelmente ao papado. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e novamente, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal oprimira o povo de Deus. Esse período, conforme declarado nos capítulos precedentes, começou com o estabelecimento do papado em 538 d.C. e se encerrou em 1798. Nessa ocasião, quando o papado foi abolido e o papa levado cativo pelo exército francês, o poder papal sofreu a ferida mortal e se cumpriu a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Nesse ponto, outro símbolo é introduzido. Diz o profeta: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro. Apocalipse 13, 11. Tanto a aparência dessa besta como a maneira de seu surgimento indicam que a nação que ela representa é diferente daquelas identificadas sob os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras predadoras, que se levantavam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel 7:2. Em Apocalipse 17, um anjo esclareceu que águas representem povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17:15. Ventos são símbolos de conflitos.
Os 4 ventos do céu combatendo no grande mar representam as terríveis cenas de conquista e revolução, pelas quais os reinos conquistam o poder. Mas a besta com chifres, semelhante aos de um cordeiro, foi vista a subir da terra. Em lugar de aniquilar outras potências para se estabelecer, a nação assim representada deve surgir em território previamente desabitado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, portanto, levantar-se entre as nações densamente povoadas e beligerantes do velho mundo. Aquele alvoroçado mar de povos e multidões e nações e línguas. Esse país deve ser procurado no continente ocidental. Que nação do Novo Mundo se acha em 1798 assomado ao poder, acenando aos indicadores de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvida. Uma nação, apenas uma, atende às especificações dessa profecia que aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Repetidamente o pensamento, quase que as exatas palavras do escritor sagrado parecem ser inconscientemente empregadas pelo orador e o historiador para descreverem o surgimento e o desenvolvimento desta nação. A besta foi vista a subir da terra, e de acordo com os tradutores, a palavra aqui vertida por subir significa literalmente descer ou brotar como uma planta. E como já tivemos a oportunidade de ver, a nação deveria surgir num território previamente desabitado. Um destacado escritor, descrevendo o surgimento dos Estados Unidos, fala do mistério de sua origem do vazio e diz: semelhantemente a uma semente silenciosa desenvolvemo-nos no império. Townsend and the New World Compared with the Old, página 462. Um jornal europeu, em 1850, falou dos Estados Unidos como um emergente império maravilhoso, e em meio ao silêncio da terra, crescendo diariamente em poder e orgulho. The Dublin Nation, Edward Everett, numa palestra sobre os peregrinos fundadores de seu país, disse: não procuraram eles um lugar retirado, inofensivo por sua obscuridade e protegido pela distância das perseguições dos déspotas, onde a pequenina igreja de Leiden pudesse desfrutar liberdade de consciência? Eis as poderosas religiões sobre as quais, em conquista pacífica, fincaram os pavilhões da cruz. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e docilidade, representando de maneira adequada o caráter dos Estados Unidos, quando apresentado ao profeta, começando a subir em 1798. Os cristãos isolados que fugiram primeiramente para a América buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância sacerdotal e se determinaram a estabelecer um governo sobre o vasto fundamento da liberdade civil e religiosa. A Declaração de Independência estabelece a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados do inalienável direito à vida, liberdade e busca de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de estabelecer um governo autônomo, cuidando de que representantes eleitos pelo voto popular formulem
e administrem as leis. Garantiu-se também a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus de acordo com os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desamparados de toda a cristandade têm se voltado para essa terra com interesse e esperança. Milhões têm chegado às suas praias e os Estados Unidos conquistaram lugar preeminente entre as mais poderosas nações da terra. Mas a besta de chifre semelhante aos de cordeiro falava como dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, versículos 11 a 14. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão desse símbolo apontam para uma impressionante contradição entre o que a nação assim representada professa e pratica. O falar de uma nação é a ação de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por tal ação contradirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de que ele falará como dragão e exercerá todo o poder da primeira besta antecipa claramente o desenvolvimento de um espírito intolerante e perseguidor que foi manifestado através das nações representantes pelo dragão e a besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade desta nação deve ser exercida para infringir alguma observância que seja um ato de homenagem ao papado. Tal atitude seria diretamente contrária aos princípios desse governo, ao caráter de suas instituições livres, às diretas e solenes afirmações da Declaração da Independência e da Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente evitar o uso do poder secular por parte da Igreja, com seu inevitável resultado: intolerância e perseguição. A Constituição estabelece que o Congresso não fará nenhuma lei respeitante ao estabelecimento da religião ou a proibição de seu livre exercício, e que nenhuma prova de cunho religioso jamais requerida como significativo para qualquer cargo de confiança política nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação dessas salvaguardas de liberdade da nação pode qualquer observância religiosa ser infligida pela autoridade civil. Mas a inconsistência de tal postura não é maior do que aquela representada pelo símbolo. É a besta de chifres, semelhante aos do cordeiro, sob profissão de ser pura, benévola e inofensiva, que fala como dragão, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Aqui é claramente apresentada a forma de governo na qual o poder legislativo procede do povo. A mais convincente prova de que os Estados Unidos são a nação denotada na profecia. Mas o que é a imagem da besta e como deverá ela ser formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem à primeira besta.
É também chamada a imagem da besta. Por conseguinte, para sabermos o que é a imagem e como ela é formada, precisamos estudar as características da própria besta, o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu em razão do afastamento da simplicidade do evangelho e a aceitação de ritos e costumes pagãos, ela perdeu o espírito e o poder de Deus. E a fim de controlar a consciência do povo, buscou apoio no poder secular. O resultado dessa atitude foi o papado. Uma igreja que controlava o poder do Estado e o empregava para favorecer suas próprias finalidades, especialmente na punição da heresia. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, do poder religioso, precisa controlar o poder civil, de forma que a autoridade do Estado seja empregada pela Igreja, com o propósito de atingir seus próprios objetivos. Sempre que a Igreja obteve poder secular, ela o empregou para punir os que dissentissem de suas doutrinas. As igrejas protestantes que têm seguido os passos de Roma, mediante as formações de aliança com os poderes seculares, manifestam o mesmo desejo de restringir a liberdade de consciência. Um exemplo disso pode ser visto na prolongada perseguição aos dissidentes, feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram forçados a deixar suas igrejas, e muitos, tanto pastores como povo, foram sujeitos a multa, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar ajuda no governo civil. E isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Paulo disse que havia de vir a apostasia e revelado o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3. Assim, a apostasia da igreja preparará o caminho para a formação da imagem da besta. A Bíblia declara que antes da vinda do Senhor haverá um estado de declínio religioso semelhante aos dos primeiros séculos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1. Satanás operará com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. E todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, serão deixados livres para aceitar a operação do erro, para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Quando tal estado de impiedade for alcançado, serão manifestos aos mesmos resultados havidos nos primeiros séculos. A ampla diversidade de crenças nas igrejas protestantes é vista por muitos como a prova definitiva de que nenhum esforço para assegurar uma uniformidade forçada poderá jamais ser empreendido. Mas tem havido por anos, nas igrejas de fé protestante,
um sentimento forte e crescente em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrina. Para assegurar tal adesão, deve ser evitada toda discussão sobre assuntos em que não hajam concordância, a despeito de sua importância do ponto de vista bíblico. Charles Becker, num sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes é não apenas formado sob terrível pressão do simples temor humano, mas também vive, move-se e respira num ambiente de coisas radicalmente corrompidas. E a cada instante, apela para todo elemento mais rasteiro de sua natureza, com o fio de esconder a verdade e curvar os joelhos ao poder da apostasia. Não foi esse o modo como as coisas ocorreram com Roma? Não estamos nós andando pelos seus caminhos uma vez mais? E que podemos ver justamente adiante de nós? Outro conflito, outro concílio geral, uma convenção mundial, uma aliança evangélica e credo universal. Quando isso for conseguido, então, num esforço para garantir completa uniformidade, haverá apenas um passo para se recorrer à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos doutrinários comuns entre elas, influenciarem os Estados Unidos para impor seus decretos e apoiar suas instituições, então a América protestante formará uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis sobre os dissidentes será inevitavelmente o resultado. A besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta mencionada nessa imagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 chifres, é a primeira besta, ou a besta semelhante ao leopardo de Apocalipse 13. O papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apostatado que será desenvolvida quando as igrejas protestantes procurarem o auxílio do poder civil para impor seus dogmas. A marca da besta fica ainda por ser definida. Depois da advertência contra a adoração da besta e sua imagem, a profecia declara: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Considerando que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são assim colocados em contrastes com os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal, conclui-se que a observância da lei de Deus por um lado e sua violação por outro deverão distinguir entre os adoradores de Deus e os veneradores da besta. A característica especial da besta e, portanto, de sua imagem é a transgressão dos mandamentos de Deus. Acerca do pequeno chifre, o papado, diz o profeta Daniel: cuidará de mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25.
E Paulo qualificou esse mesmo poder como o homem do pecado, que pretenderia exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente com a alteração da lei de Deus poderia o papado exaltar-se acima do Criador. Quem quer que compreensivamente observe uma lei assim alterada estará protestando e prestando suprema honra àquele poder pelo qual a mudança foi efetuada. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de fidelidade ao Papa em vez de a Deus. O papado tentou mudar a lei de Deus. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado da lei. E o quarto foi mudado com o fito de autorizar a observância do primeiro em lugar do sétimo, como sábado. Mas os papistas insistem, como razão para a omissão do segundo mandamento, ser ele desnecessário por estar incluso no primeiro. E que eles estão dando à lei exatamente aquilo que Deus pretendeu fazer com os homens. Que eles entendessem. Essa não pode ser a mudança predita pelo profeta. Uma mudança deliberada, intencional, é apresentada. Cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança no quarto mandamento cumpre exatamente a profecia. A única autoridade alegada para isso é a da Igreja. Aqui, o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, uma vez que este é o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta destacar-se-ão por seus esforços voltado à derrubada do memorial do Criador e à exaltação de uma instituição romana. Foi por sua posição em favor do domingo que o papado começou a fazer suas arrogantes pretensões. O primeiro recurso, por ele solicitado ao poder do Estado, foi para impor a observância do domingo como dia do Senhor. Mas a Bíblia aponta para o sétimo, e não o primeiro, como diz o Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E o quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías o Senhor o chama meu santo dia. Marcos 2:28, Isaías 58:13. A reivindicação tantas vezes expostas de que Cristo mudou o sábado é refutada por suas próprias palavras. Em seu sermão no monte disse ele: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É fato geral, Mateus 5:17-19. É fato geralmente aceito pelos protestantes que a Escritura não autoriza em nenhuma parte a mudança do sábado. Isto se encontra francamente declarado nas publicações editadas pela Sociedade Americana de Tratados e pela União Americana das Escolas Dominicais. Uma dessas obras reconhece o completo silêncio do Novo Testamento no que respeita a um mandamento explícito para o domingo, o primeiro dia da semana, ou a regras definidas para a sua observância. The Ebedin Sabbath, página 184. Outra diz:
Até ao tempo da morte de Cristo, nenhuma mudança havia sido feita no dia. Até onde é mostrado pelos registros, eles, os apóstolos, não deram qualquer mandamento explícito ordenando o abandono do sábado do 7º dia e sua observância no primeiro dia da semana. The Lord's Day, páginas 185, 186. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado feita por sua igreja foi feita por ela, e declaram que os protestantes, ao observarem o domingo, estão reconhecendo o poder da Igreja Romana. No Catecismo Católico da Religião Cristã, em resposta a uma pergunta sobre o dia ser observado em obediência ao 4º mandamento, é feita a declaração: durante a antiga lei, o sábado era santificado, mas a Igreja, instruída por Cristo Jesus e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Assim, agora santificamos o primeiro e não o 7º dia. Domingo significa agora dia do Senhor. Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritores papistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes admitem, porque, ao guardarem estritamente o domingo, reconhecem o poder da Igreja de ordenar festas e impô-las sob pena de o infrator incorrer em pecado. Abridgment of Christian Doctrine. O que é, então, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma ou a marca da besta? A Igreja de Roma não abriu mão de suas reivindicações à supremacia. E quando o mundo e as igrejas protestantes aceitam um dia de repouso de sua criação, conquanto rejeitando o sábado bíblico, admitem virtualmente essas pretensões. Podem invocar a autoridade da tradição e dos pais da Igreja para a mudança, mas assim fazendo, ignoram o próprio princípio que as separa de Roma, de que a Bíblia e a Bíblia só é a religião dos protestantes. Os papistas podem ver que elas se estão enganando a si mesmas, fechando espontaneamente os olhos para os fatos concernentes ao caso. À medida que o movimento, pela imposição do domingo, obtém favor, eles se congratulam sentindo-se seguros de que ele reunirá todo o mundo protestante sob a bandeira de Roma. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, apesar de tudo, à autoridade da Igreja Católica. The plan about Eita, errado aqui. A citação é The Plan About Protestantism, páginas 213. A imposição da observância do domingo por parte das igrejas protestantes é coerção ao culto do papado, à besta. Aqueles que, compreendendo os reclamos do 4º mandamento, optam por observar o falso sábado no lugar do verdadeiro, estão, por isso mesmo, prestando homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado. Mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, as igrejas estariam formando uma imagem à besta. Daí a imposição da observância do domingo nos Estados Unidos ser uma compulsão à adoração da besta e sua imagem. Mas os cristãos das gerações anteriores observaram o domingo, supondo que ao fazer assim estavam guardando o sábado bíblico. Há hoje cristãos verdadeiros em cada igreja,
não se excetuando a comunidade católico-romana, que creem honestamente que o domingo é o sábado divinamente estabelecido. Deus aceita a sinceridade de propósito e integridade. Mas, quando a observância do domingo se tornar obrigatória e o mundo for esclarecido com relação à obrigatoriedade do legítimo sábado, então quem quer que transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não possui mais elevada autoridade que a de Roma, estará honrando o papado acima de Deus. Estará prestando homenagem a Roma e ao poder que impinge uma instituição ordenada por Roma. Estará adorando a besta e a sua imagem. Quando os homens rejeitam uma instituição que Deus declarou ser um sinal de sua autoridade e honram em seu lugar aquela Roma, escolheu como sinal de sua supremacia, estão aceitando o sinal de fidelidade a Roma, a marca da besta. Quando essa questão for claramente colocada diante do povo e as pessoas levadas a escolher entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, então aqueles que continuaram seu curso de transgressão irão receber o sinal da besta. A mais temível ameaça já dirigida aos mortais está contida na mensagem do terceiro anjo. Será um horrendo pecado que atrairá a ira de Deus, não misturada com misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas com relação a esse importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos divinos, para que todos possam saber por que essas punições são derramadas e tenham a oportunidade de escapar delas. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda nação, tribo, língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da tríplice mensagem, não deve ser menos disseminada. Ela é representada na profecia como sendo proclamada com grande voz por um anjo voando pelo meio do céu e chamando a atenção do mundo. No desenlace dessa contenda, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem sua marca. Embora a Igreja e o Estado conjuguem seus poderes a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem a marca da besta, de Apocalipse 13:16, todavia o povo de Deus não o receberá. O profeta de Pátimos contempla aos que saíram vitoriosos da besta e de sua imagem, e deu seu sinal e de seu nome, que estavam junto do mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, versículos 2 e 3. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, grupo de família, de igreja. Eu te encontro na próxima leitura. Deus o abençoe. Até lá.